Prezados irmãos do Lar Fabiano de Cristo, uma boa tarde. Um dos companheiros trazia ao culto evangelho enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamentos, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo por meio da consolação individual, mas exortando, evidentemente, todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador de textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhe a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-se no cair do solo, ralado de dor, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavaleiro que nem se dignou responder-lhe a súplica, endereçando-lhe tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chamadas os aguardava, grupo esse ao qual se unia um copioso pranto, informando-se os dois que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Procediram esmolando na via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos sem expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o miso não passava de um louco. Em seguida ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas decorrida algumas horas souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como diz, o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo e, regressando, ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixe daqueles que eximem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. O quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em entrada muito mais escura e mais espinhosa do que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor dizendo aos companheiros espantados: quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sobre o laço pesado a caminho do matadouro. Prezados companheiros, a doutrina espírita é uma doutrina extremamente explicativa. Ela nos dá todos os meios que possuímos para decidir qual o destino que queremos empregar. Se desejamos empregar o caminho do sofrimento, da angústia e da lamúria, certamente haveremos de colher o fel de todas essas apresentações. Somos espíritos a caminho da luz, passando por diversas dificuldades. Somos transeuntes das sombras, procurando encontrar a resta de luz que nos abriga para prosseguirmos os nossos passos. Essas lições do Mestre Jesus são lições extraordinárias. Quando olhamos para as criaturas e notamos o semblante fechado, percebemos que alguma dor lhe visita, geralmente a dor do ontem, que se reflete na presença do hoje, trazendo, sem sombra de dúvidas, muitas dificuldades para o entendimento e para a aceitação. Por isso que o humor é uma temperatura adequada para mostrar como vive o espírito. Os angustiados, os aflitos, os inseguros, naturalmente fecham a fisionomia e não são capazes de sorrir com aquela alegria de viver esta oportunidade bendita que a reencarnação oferece.
Saibamos transformar o mau humor no bom humor, porque não só é um sinal da melhoria espiritual, mas é um sinal de que afastamos as doenças físicas e psíquicas de nossa alma. Portanto, prezados companheiros, ao fim desta tarde, medite em tudo e olhe com muita simplicidade as respostas que a vida nos fornece. Seja do lar, seja na companhia dos amigos do trabalho, ou seja em qualquer lugar que passemos. Somos responsáveis por retratar o que sentimos, o que pensamos e o que desejamos. Anime-te, pois, e recolha, nesta prece bendita, o alimento indispensável ao espírito, para que siga na direção do caminho da luz. Uma tarde e noite saudável a todos os irmãos.